Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Nenhum país conseguiu se desenvolver plenamente sem implementar políticas de Estado para a educação e para a ciência, tecnologia e inovação. A educação é porta de acesso a empregos de melhor qualidade e com maior remuneração, amplia oportunidades e possibilita um desenvolvimento econômico mais equânime. O domínio em larga escala de ciência, tecnologia e inovação é condição necessária para tornar as empresas competitivas globalmente, aumentar a riqueza e fortalecer a soberania das nações. Nos anos recentes, tem havido um retrocesso sem precedentes nas políticas de ciência, tecnologia e inovação no país. O desmonte das instituições públicas na direção do Estado mínimo é a marca de um governo que aprofunda a agenda neoliberal e um ajuste fiscal irrealista. Vamos na direção oposta dos países desenvolvidos e, ultrapassando as piores previsões, caminhamos na direção do obscurantismo, sob um governo que nega a ciência em cada um de seus atos e retrocede na formação da população. Este é um trecho do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País, que tem como signatários ex-reitores, pesquisadores, professores e lideranças que se apresentam à sociedade como pré-candidatos ao Congresso Nacional e Assembleias Legislativas nas eleições de outubro próximo. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. O programa desta semana é uma entrevista exclusiva com um dos principais articuladores do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País, o professor Eduardo Madureira Brasil, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Goiás e ex-presidente da Andifes. Professor Eduardo Madureira, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast Educação em Destaque. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Domingos. Uma alegria estar aqui com você no seu programa Educação em Destaque. Educação, sem dúvida nenhuma, é a pauta mais importante da sociedade, do país, para a construção da nação. E programas como o seu cumprem uma tarefa essencial de trazer isso para as pessoas. Então, parabéns, é uma alegria estar aqui com você. Professor Eduardo, o senhor é um dos articuladores do manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o País. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como surgiu a ideia de organização desse manifesto e por que ele é necessário. Bom, Francisco, deixa eu contextualizar um pouquinho, né? Eu fui reitor da universidade por 3 períodos, né? Inclusive terminei o meu último mandato agora em janeiro. E eu tive nesse mandato também a possibilidade de presidir a Andifes, que congrega todos os reitores das universidades federais. E claro que isso traz para a gente um espaço de interlocução muito privilegiado. Uma outra coincidência foi que o professor Jerônimo, também aqui de Goiás, presidiu o CONIF, que é o Conselho dos Dirigentes dos Institutos Federais do país, que são 38 institutos federais, mais o Colégio Dom Pedro II e mais 2 Cefetes. Então, por um momento, nós dois estávamos na presidência e terminamos os nossos mandatos também de maneira muito próxima. E num bate-papo com o Jerônimo, nós começamos a falar sobre possibilidade da educação estar mais representada nos espaços de decisão do país. A gente observa
o número de educadores, de cientistas que participam do país, da vida pública do país, é bastante reduzido. Então começamos a sondar algumas pessoas sobre essa possibilidade. Para nossa surpresa, a receptividade foi muito grande, foi muito boa, e não só de ex-dirigentes, mas de professores, de pessoas que são grandes cientistas, grandes educadores, que não estão dispostos também a disputar uma eleição, mas que apoiam esses que topam essa empreitada, vamos dizer assim. Então assim surgiu, no início de janeiro desse ano, a ideia de tentar organizar um movimento dessa natureza. E o movimento, felizmente, ele avançou bastante e hoje a gente tem um movimento consistente que chega a praticamente todos os estados da federação com pré-candidatos a diferentes cargos, seja nas Assembleias Legislativas, seja no Congresso Nacional e até alguns no Executivo. Professor, ao contrário de outros textos, manifestos mesmo, que são produzidos por entidades, sejam sindicais, sejam científicas, e entregues, sobretudo aos candidatos ao Executivo, esse manifesto que o senhor está encabeçando, ele é um manifesto de pré-candidatos ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas. Por que esse foco, por que esse enfoque aí na atuação dos parlamentares? Bom, Francisco, o movimento, na verdade, a gente iniciou. O movimento ele é de um conjunto de pessoas. Eu estou mais ou menos organizando esse movimento, mas a liderança é de muita gente pelo país inteiro. Bom, a gente percebe claramente que os grandes ataques à educação, à ciência brasileira, vêm justamente por falta de instrumentos legais que permitam que a gente tenha políticas de Estado para a educação e para a ciência brasileira, né? E, inclusive, instrumentos legais são desfeitos de maneira indireta, né? Como aconteceu com o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado por aclamação no Congresso Nacional em 2014 e foi revogado de fato, né? Ainda que de forma indireta, pela Emenda Constitucional 95, que retira todas as possibilidades de avançar naquelas 20 metas tão importantes para o país, né? Ao limitar a aplicação de recursos, né? A ampliação da aplicação de recursos para a educação no país. Então, outras questões como autonomia universitária, como assistência estudantil, carecem de regulamentações. Então, o espaço de disputa, né, é no Congresso Nacional, é nas Assembleias Legislativas e nós pretendemos, né, trazer esse debate de forma mais permanente, tanto no Congresso quanto nas Assembleias. E, claro, nos somar aos outros parlamentares que já defendem essa bandeira, ainda que em número reduzido, que eles estão presentes no Congresso, mas reforçar esse time, quem sabe construindo aí uma bancada da educação, uma bancada do conhecimento. Então, foi isso que motivou a gente a se organizar e pleitear esses espaços de decisão. Um dos pontos de destaque no manifesto que vocês estão apresentando trata sobre autonomia universitária. Por que esse tópico é tão importante na sua opinião? Olha, Francisco, esse talvez seja o tópico mais importante. A autonomia universitária é constitucional. A universidade é uma das poucas instituições da República que gozam de autonomia universitária. Entretanto, na prática, a autonomia universitária tem sido afrontada e atacada o tempo todo. Vou dar alguns exemplos para você, mas o que tem mais chamado a atenção nos últimos meses é a nomeação dos dirigentes, né? A universidade faz o seu processo, escolhe seus dirigentes,
encaminha uma lista tríplice, né? Isso ainda é um resquício da ditadura, daí a importância de mudar a lei, e muitas vezes o dirigente máximo do país nomeia outra pessoa, ainda que dentro da lista, mas que não tem compromisso com o projeto que venceu junto à comunidade universitária. Então hoje nós temos universidades sendo administradas quase que por ad referendo dos reitores, né? Que não são reitores que têm legitimidade perante a sua comunidade. Então esse é um exemplo. Mas para além disso, né, os ataques às universidades acontecem também em outros campos. Por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, né? Nós tivemos que fazer disputas no Supremo para garantir que a universidade fosse um espaço de discussão política, né? Olha que absurdo, que ponto nós chegamos, a universidade não poder discutir política. E é importante dizer que na universidade a política é discutida a partir do contraditório, do respeito à opinião do outro, né? De forma a construir e não a destruir, como a gente tem visto no país. As universidades hoje padecem, por outro lado, de um financiamento para dar conta de todas as suas funções. As universidades são essenciais para o país, né? É na universidade que se produz a ciência para o futuro da humanidade. E quando você tolhe a universidade dessa possibilidade de fazer ciência, e é claro, também de desenvolver tecnologias de uso mais imediato, por sufocar essa universidade do ponto de vista orçamentário, ou de restrições a esse livre pensamento, você compromete o futuro do país, a soberania nacional e, por que não dizer, o futuro da própria humanidade. Então, é fundamental que a universidade goze dessa prerrogativa constitucional que é a autonomia universitária. Professor, eu gostaria de saber como se deu o processo de adesão ao manifesto e quantas assinaturas vocês conseguiram reunir nesse documento. Olha, a adesão ao manifesto, né? O manifesto foi construído e apresentado no final de março, né? Ele foi construído entre janeiro, fevereiro e março, e no final de março nós apresentamos o manifesto para a comunidade. E deixamos as pessoas, né, livres para aderirem, né, na medida que concordassem com os pressupostos desse manifesto, né? E pelo Brasil inteiro, né, de norte a sul, nós tivemos pré-candidatos, né? É bom ressaltar que o movimento ele é suprapartidário, né? Ele não tem nenhum viés de ser um movimento de um partido, né? Nós temos várias agremiações partidárias representadas no manifesto. Nós estamos hoje, né? E esse número cresce, viu, Francisco? Ele cresce a cada dia. Nós estamos hoje com 103 assinaturas no manifesto e a gente imagina que até o início da campanha eleitoral esse número ainda vai crescer, porque à medida que mais pessoas conhecem a nossa iniciativa e o que a gente defende no manifesto são questões fundamentais para o país, como o Plano Nacional de Educação, que nós falamos agora há pouco, a questão da revogação da Emenda Constitucional 95, a recomposição do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fortalecimento da CAPES, CNPq, FINEP, enfim, são questões essenciais para a soberania nacional. Então, as pessoas tomam conhecimento e nos informam e nós fazemos a adesão dessas pessoas ao movimento. Professor, nos últimos anos, sobretudo nesses últimos 4 anos, os orçamentos tanto da ciência e tecnologia quanto da educação em geral, eles foram duramente atacados e inclusive reduzidos. O senhor acredita ser possível reverter essa tendência de ataque e de redução desses orçamentos e recuperar a política anterior de investimento nessas áreas? E como isso se daria?
Bom, com certeza, né? É questão de prioridade. O Brasil tem condições, né, de investir, né? E não estamos falando em gastos aqui, estamos falando de investimento, de investir uma quantidade maior de recursos, tanto em educação quanto em ciência e tecnologia. Os nossos investimentos em educação, que chegaram num passado não muito distante, ainda nos governos Lula e Dilma, a praticamente 6% do PIB, hoje são inferiores a 5% do PIB. E a projeção era que em 2024 nós tivéssemos pelo menos 10% do PIB investidos em educação. E aí eu aproveito para fazer um comentário sobre isso. A hora de fazer isso é agora, Francisco. O país entrou numa dinâmica populacional que a partir de agora o número de jovens no país reduz. Se a gente investe em ciência, em educação, ciência e tecnologia agora, a gente tem futuro. Se a gente não investe, nós seremos um país de velhos e aí será muito tarde para fazer esse tipo de investimento. No que se refere à ciência e tecnologia, então, é um absurdo. Nós estamos investindo menos de 1%, enquanto que alguns países estão na casa do PIB, né? Na casa de 2,5%, 3%, até 4% do PIB. Então, é questão de definir prioridades. Esses investimentos têm um retorno já no médio prazo, e aí nós estamos falando de 5, 6, 7, 8 anos, que é de muitas vezes o que foi investido. Então, é questão de tomar uma decisão política de colocar o país, né, na era do conhecimento, na era da tecnologia, na era de produção daquilo que vai transformar o mundo amanhã e que vai ser essencial para o desenvolvimento da humanidade. O Brasil tem uma responsabilidade com o mundo, né? Não só na produção de alimentos, mas também na produção de tecnologia. Nós temos uma rede de universidades públicas, de institutos federais, que talvez seja única no mundo, com uma capilaridade capaz de reduzir as nossas assimetrias regionais, né? Nós temos campos de universidades e de institutos federais nos mais diferentes locais do país, e tudo isso, com investimento adequado, resulta em inclusão social, redução de assimetrias e utilização de forma racional daquilo que o Brasil tem de melhor, que são seus recursos naturais, a inteligência do seu povo. Então, basta uma decisão política para isso. Como o senhor avalia a atuação do atual Congresso Nacional, Câmara e Senado, na defesa dessas pautas da educação e da ciência e tecnologia? Que considerações o senhor tem a fazer sobre os congressos? O senhor entende que ele foi omisso, ou ele atendeu aí essa demanda, defendeu essas áreas tão importantes para o país, tão importante a ponto de que no manifesto aparece como áreas estratégicas aí para a reconstrução do país? Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação em relação ao Congresso atual. É fato, né, que nós tivemos inúmeras tentativas de retrocesso na educação e na ciência brasileira. Algumas foram exitosas, né? Outras não lograram o êxito em função de termos alguns parlamentares de muito valor e que conseguiram vencer o debate, derrubando vetos do presidente da República, arquivando projetos de leis danosos, né? E claro que a comunidade científica se mobilizou muito nesse sentido, né? Seja através dos sindicatos, das categorias docentes, de técnicos administrativos, movimento estudantil, associação dos dirigentes, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, várias entidades lutaram muito para preservar o CNPq, a CAPES, a FINEP, preservar o orçamento, e com muita luta conseguiram alguns êxitos de redução de danos. Então, a minha avaliação
do atual Congresso é que, sob pressão, né, e graças a valorosos parlamentares, a gente conseguiu evitar o mal maior. Mas nem de longe nós tivemos avanços significativos nesse período. E a gente vê isso com muita tristeza. E por isso mesmo surge o movimento para poder se juntar a esses parlamentares valorosos, como eu disse, a essas entidades todas e sim fazer a luta para a gente ter avanços e não conter retrocessos, como foi a tônica desse período. Professor, haverá um ato de lançamento desse manifesto? Como é que isso vai acontecer? E aí o senhor já fica à vontade para convidar a nossa audiência aqui para acompanhar esse lançamento. Exatamente. Na próxima terça-feira, durante a realização da 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que vai acontecer em Brasília, na Universidade de Brasília, nós faremos simultaneamente um ato de apresentação desse manifesto à comunidade científica. Será às 18 horas, no auditório do Instituto de Ciências Sociais da UNB, com a participação de grandes nomes da ciência e da educação brasileira, que explicitarão a importância desse movimento, a importância da representação. A gente espera que a comunidade universitária e a sociedade em geral possa participar conosco desse momento. Estarão lá vários dos pré-candidatos, né, do Brasil inteiro, aqueles que conseguirem se deslocar. Teremos lá cerca de 30 ou mais desses 100 pré-candidatos presentes, e a gente espera que tenhamos ali um momento de coroamento dessa primeira etapa, né? Nós estamos agora na fase de pré-candidaturas, daqui a pouco temos as convenções, aí teremos sim candidatos, né? A partir do dia 5 de agosto teremos candidatos, a partir do dia 16 aí teremos as campanhas, e é importante que as pessoas saibam que existe esse movimento, que existem esses candidatos e que somem forças para que a gente possa ter essa representatividade que dará suporte, né, à reconstrução do país ao lado de outros lutadores e entusiastas da educação e da ciência. Professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo pela sua participação no podcast Educação em Destaque, e gostaria de deixar esse espaço aberto aqui para que o senhor possa voltar mais vezes. Boa sorte aí na articulação do manifesto, e vamos torcer para que a educação e a ciência e tecnologia possam ser valorizadas no nosso país, porque são áreas que realmente determinam o futuro de um país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Francisco, o espaço, a oportunidade de conversar aqui com o seu público e de trazer algumas reflexões, algumas ideias, né? O que move a gente, sem dúvida nenhuma, é esse desejo de ver o Brasil um país soberano, inclusivo, com justiça social, com menos assimetrias regionais, e que, para tanto, a gente precisa de prioridades, né? Como a Coreia fez, o Japão fez, os Estados Unidos continuam fazendo, a Alemanha faz, Nova Zelândia, Austrália, poderíamos citar aqui inúmeros exemplos pelo mundo de países que tomaram essa decisão de priorizar educação, ciência, tecnologia e inovação, e conseguiram, né, romper com as barreiras, né, do não desenvolvimento, né? São países protagonistas do ponto de vista mundial, que investem quantias significativas per capita no mundo, né, em seus países, para que possam, né, ser os grandes players, né, do cenário mundial. Então, nós queremos colocar o Brasil nessa reta, né, nessa direção, né,
junto com muitos outros atores que acreditam nisso. Um grande abraço aí, bom trabalho, e espero você lá na terça-feira, dia 26/7, às 18 horas, no auditório do Instituto de Ciências Sociais. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E neste programa especial nós entrevistamos o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás e ex-presidente da Andifes, o professor Eduardo Madureira Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade. Mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e a Casa Saberes, Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, o nosso perfil é o educacão.destaque, segue a gente por lá. E assim você vai poder se atualizar, porque todos os dias a gente posta conteúdo novo no nosso perfil no Instagram. Também estamos no Facebook e no YouTube com Educação em Destaque. No YouTube você aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, ali você vai ser informado toda vez que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. Aproveita e divulga também esse nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim a gente faz com que esse conteúdo vá cada vez mais longe, alcançando cada vez mais pessoas interessadas nesse debate sobre educação. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.